E aí, subido, e aí, subida. Espero que esteja gostando do curso até aqui, que esteja ficando claro e que esteja aprendendo de forma eficiente. Nessa aula, nós vamos falar de objetos de controle dos dados e também de filtros, que é algo muito importante e muito utilizado nas nossas dashboards. Então, vamos lá, mão na massa. Então, aqui nós temos a nossa tabelinha, que já criamos aqui juntos. E agora vamos falar aqui de controle. Então, criou aqui em controle, clicou aqui em controle, tem aqui algumas opções de controle. Eu não acho necessário você aprender todos, saber todos, mas eu vou passar por todos aqui, porque talvez você queira utilizar algum, você veja alguma forma de utilizar que seja interessante. Então, eu vou rapidamente passar por todos aqui. Lista suspensa. Clicou aqui, ele está fazendo o quê? Um filtro por nome de campanha. Então você consegue deixar aqui para que o seu cliente, ele só quero ver uma campanha específica, só essa aqui. Ele vai filtrar aqui, e ele vai atualizar, um pouquinho mais lento do que eu gostaria. E pronto, filtrou aqui e mostrou a única campanha que eu quero que ele veja. A diferença de você fazer esse filtro aqui por controle e direto no gráfico é que se você fizer aqui, se você filtrar por aqui, nas configurações do gráfico, o teu cliente, a pessoa que está vendo o relatório, a pessoa final, ela não pode mudar isso. O que está aqui é fixo, ela não tem controle. Porém aqui ela tem controle. Então, talvez você queira deixar aqui todas as fases de um lançamento, por exemplo, enfim, você consegue dar a opção para o teu cliente ou para quem está visualizando a tua dashboard dela mesmo alterar e ver como ela bem entender. Vamos então deletar aqui esse controle e vamos para o próximo. Lista fixa, que é a mesma coisa, só que em vez de abrir a caixinha, a pessoa vai e ela vai ver aqui logo de cara. Você pode fazer por nome de campanha, você pode fazer por nome de conjunto de anúncio, pode usar a dimensão que você quiser aqui nesse controle. Próximo, caixa de entrada. Esse aqui a pessoa vai escrever o nome da campanha, só que esse é bem complicado de usar, porque você precisa escrever exatamente o que você quer. O nome da campanha. Se eu coloco só uma parte, ele não pega. Então, o contém aqui não existe. Aqui você precisa escrever exatamente o nome inteiro. Então, eu não vejo muita utilidade nesse tipo de controle. Filtro avançado. Aí aqui sim, você consegue colocar um contém, por exemplo, quente, Enter, e ele filtra só por quente. Então, aqui o próximo seria um controle deslizante. Esse controle é um pouco complicado de usar. Por quê? Ele aparece aqui 316,68, que é o máximo de valor gasto em um dia específico. Então, eu não recomendo usar muito isso aqui não vai funcionar tão bem. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, cadastros, 154 é o máximo, que é o quê? É o máximo de cadastros que foi realizado em um dia. Então, aqui, esse tipo de filtro não vai funcionar tão bem, tá? Então, não recomendo usar esse cara aqui por ter essa limitação para que, para o nosso trabalho de gestor de tráfego, para análise de campanhas, eu acho que ele não faz muito sentido. Próximo, caixa de seleção. Esse aqui precisa ter um dado que a gente chama de um dado booleano. Boolean, o que quer dizer? É um dado sim ou não, verdadeiro ou falso, sim, 1 ou 0. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui se eu tivesse um tipo de campanha, quente ou frio, algo assim, que é um ou outro. Como eu não tenho aqui nenhum dado assim, que são só um ou outro, eu não consigo usar essa opção de controle aqui de caixa de seleção, mas fica aqui para você saber que existe, mas dificilmente você vai usar. Talvez você vai usar, por exemplo, se você tiver feito um gráfico pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. E aí você cria um campo, que é um campo, é Brasil ou não é Brasil? Aí você poderia usar aqui. Mas enfim, eu também não vejo muita utilidade nesse tipo de controle. Aqui embaixo, controle de período. Aqui você vai usar com certeza, é muito importante, toda dashboard que eu crio tem esse controle,
que é o período. Então aqui você dá a opção para o teu cliente, a pessoa final, vir aqui selecionar o período que ela quiser. Quero ver de 1º de novembro até o dia 7 de novembro, por exemplo. Aplica e aí vai ver só essa semana. Então esse controle é importante para isso. Vamos colocar aqui neste ano. Pronto, voltou os dados. Mas é um controle bem necessário para fazer, para que você dê a opção para o teu cliente visualizar. E aí eu já aviso um problema que acontece muito, do cliente olhar o período errado e vir reclamar. Nossa, mas o que é que está acontecendo? No teu relatório está dizendo que tem só, sei lá, 1000 leads. Aí falo, não, porque você está vendo o período errado, você tem que olhar até hoje. Aí você vai ver que são, na verdade, 2000. Então, cuidado para usar isso aqui. Avise o seu cliente que ele tem que alterar, que ele tem que ficar de olho na data que está aqui. Mas eu acho muito necessário, muito importante usar isso aqui. E o último também não é muito necessário, ao meu ver, que é baseado aqui em Google Analytics, YouTube Analytics, alguns dados aqui, que é por conjuntos de dados. Se você fizer conjuntos de dados nessas ferramentas, você consegue pegar e filtrar aqui por esses conjuntos de dados. Eu pessoalmente nunca usei isso aqui, não acho tão relevante, mas estou aqui apenas mostrando para você que existe e que é possível utilizar. Isso são os controles de dados. Então, como eu falei, tudo isso é para filtrar dados. Tem duas formas. Você consegue filtrar dados nas configurações aqui, e aí você limita o teu usuário final de mudar, ele não consegue mudar esse filtro, ou você consegue criar esses controles para que o usuário final possa ele mesmo alterar os filtros e ver os dados de formas diferentes. Então, é isso que eu queria trazer para você sobre controles e filtros, e espero que tenha ficado claro, e te vejo na próxima aula.